Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Farmacotecnia com a Jana. Hoje vamos entender os motivos pelos quais devemos preparar as formas farmacêuticas. Várias definições foram apresentadas até o momento. Vocês já sabem o que é fármaco, medicamento, insumo farmacêutico, fórmula magistral e oficinal, processo magistral e procedimento farmacotécnico. Sabem também quais são as formas farmacêuticas convencionais e as alternativas, e as diferenças entre preparações magistrais e especialidades farmacêuticas, ou seja, os produtos industrializados. Mas vocês já se perguntaram os motivos pelos quais precisamos preparar uma forma farmacêutica para administrar o fármaco para o paciente e por que existe uma grande diversidade de formas farmacêuticas? Vamos entender estes motivos. As formas farmacêuticas devem ser preparadas para permitir a administração dos fármacos, bem como da dose correta dos fármacos, otimizando a eficácia do tratamento e a segurança do paciente. Inúmeras vezes, os fármacos são administrados em doses muito pequenas, microgramas, miligramas. Como seria possível administrar quantidades tão pequenas do fármaco se os mesmos não fossem incorporados em uma forma farmacêutica? A adequação da forma de apresentação de um fármaco, de acordo com a necessidade de uma população-alvo, também deve ser considerada para justificar a necessidade do preparo das formas farmacêuticas. Outro motivo muito importante é melhorar a aceitação dos produtos e contribuir para o conforto na administração, assegurando dessa forma a adesão ao tratamento e o sucesso da farmacoterapia. Outro fator de grande relevância é a possibilidade de conferir estabilidade para os fármacos que sozinhos são quimicamente instáveis. Proteger o fármaco da ação do organismo, por exemplo, do pH ácido do estômago, é outro motivo para a necessidade de incorporação do fármaco em uma formulação. Um exemplo é a proteção que é dada para o omeprazol, incorporado em pellets ou microgrânulos, com relação ao pH ácido do estômago. O omeprazol é um inibidor da bomba de prótons que é comercialmente disponível na forma sólida, encontrado em pellets ou microgrânulos revestidos com polímeros ácido resistentes, o que evita a degradação do fármaco no pH ácido do estômago e assegura que ele seja liberado sem sofrer degradação no pH acima de 5,5, que é no intestino. Então, se nós observarmos as bulas dos medicamentos industrializados que contêm omeprazol, nós vamos observar que em todos os casos o que nós temos são esses pellets ou esses microgrânulos. E nas bulas sempre há o destaque para os dizeres que recomendam que os pellets não devem ser mastigados ou não devem ser previamente dissolvidos no leite antes de serem administrados. Nas bulas também é possível a gente ver a indicação de que os pellets ou microgrânulos eles são revestidos com polímeros ácido resistentes. Agora que conhecemos os motivos pelos quais devemos preparar uma forma farmacêutica, outra pergunta que devemos saber responder é: quando devemos substituir um medicamento industrializado por um produto manipulado? Vamos construir esta resposta a partir de exemplos. Vamos considerar que precisamos administrar para um paciente de 5 anos 750 mg de azitromicina uma vez ao dia. É possível dar uma cápsula ou um comprimido contendo esta dose para uma criança de 5 anos? A resposta é não. A dose de azitromicina é alta e o uso de cápsulas ou comprimidos para esta criança é inviável, sendo necessário o preparo de uma forma farmacêutica líquida, como a suspensão. Além de ter o teor e o sabor corrigido, a suspensão permite a correta dosificação mediante ajuste do volume a ser administrado com o auxílio de um dosador. Outra hipótese:
Uma criança de 6 anos precisa fazer suplementação com 60 mg diários de ferro. É adequado optar por soluções injetáveis pela via intravenosa? A opção por esta via de administração seria confortável para o paciente? A resposta também é não. No entanto, como alternativa terapêutica, pode ser preparado um xarope de sulfato ferroso na dose adequada à necessidade terapêutica do paciente e que apresente sabor aceitável. A escolha de uma forma farmacêutica para incorporar determinado fármaco deve ser feita de maneira racional. A principal função da farmácia magistral é preencher as lacunas deixadas pelos laboratórios farmacêuticos que atendem a uma população considerada padrão e não tem interesse em produzir formulações para um número restrito de pessoas e formulações individualizadas. Assim, pacientes pediátricos, geriátricos, disfágicos, não cooperativos, hospitalizados ou não, e animais de estimação são a população-alvo das farmácias magistrais. No entanto, os farmacêuticos magistrais, antes de considerarem a manipulação de uma fórmula farmacêutica, devem responder algumas questões. São elas: há uma prescrição e ela é racional no que diz respeito à dose, posologia, via e modo de administração e atendimento às necessidades terapêuticas e conforto do paciente? O produto prescrito já é comercialmente disponível na mesma forma farmacêutica e dosagem prescrita, com preço equivalente ou inferior? É necessária a aplicação de cálculos matemáticos para ajustes de doses? Há incompatibilidades na prescrição? Há referência na literatura acerca de incompatibilidades e de estabilidade do ingrediente farmacologicamente ativo no veículo a ser empregado na manipulação? O perfil de estabilidade do fármaco é compatível com a forma farmacêutica selecionada? A embalagem disponível é apropriada? A farmácia conta com todos os acessórios, equipamentos e procedimentos operacionais padrão necessários para manipular a preparação? Os colaboradores possuem capacidade técnica de executar todos os procedimentos farmacotécnicos envolvidos no processo magistral para esta manipulação? É possível realizar ensaios básicos de controle de qualidade no produto acabado, como preconizado na legislação vigente? Respondidas a estas perguntas, a manipulação da prescrição pode ser considerada e protocolos de manipulação devem ser elaborados. No que diz respeito à escolha de uma forma farmacêutica, devemos conhecer os diferentes parâmetros que definirão aquela que nós iremos preparar. Estes parâmetros se relacionam ao fármaco, à formulação propriamente dita e ao paciente que se destina à preparação, pois a definição de qual a melhor fórmula farmacêutica a ser preparada depende de vários fatores, sendo difícil estabelecer uma ordem de prioridade para apresentá-los. Iniciaremos apresentando aqueles fatores relacionados às propriedades físico-químicas do fármaco. O conhecimento da solubilidade e coeficiente de solubilidade de um fármaco permite definir se o mesmo vai ser incorporado em uma forma farmacêutica líquida ou em uma forma farmacêutica sólida, por exemplo, para administração pela via oral. Ainda, o seu coeficiente de solubilidade está diretamente relacionado à dose de fármaco que será incorporada em uma preparação líquida. Dada a importância do tema solubilidade, teremos uma videoaula dedicada a este conteúdo. Soluções aquosas não são a forma farmacêutica de escolha para fármacos pouco solúveis ou insolúveis em água, por exemplo. Em baixas doses, esses fármacos podem ser preparados em elixires, em altas doses, em suspensões. Fármacos lipofílicos podem ser incorporados ainda em soluções oleosas para administração pela via oral ou ainda incorporados em comprimidos ou cápsulas, que são formas farmacêuticas sólidas.
Outro importante fator relacionado ao fármaco que devemos considerar é seu perfil de estabilidade, juntamente com sua solubilidade e a dose a ser administrada, definirão o tipo de forma farmacêutica a ser preparada. Vamos retomar o exemplo do omeprazol visto anteriormente. É muito comum a prescrição de suspensões manipuladas de omeprazol. Como mencionei anteriormente, estes pellets ou microgrânulos são revestidos por polímeros ácido resistentes, motivo pelo qual é recomendado nas bulas que os pellets não sejam mastigados ou dissolvidos previamente em leite. No entanto, não é possível manipular a suspensão utilizando os pellets íntegros, que são muito densos e precipitariam no fundo do frasco. O artifício farmacotécnico que os manipuladores utilizam para assegurar a estabilidade do omeprazol nas suspensões é ajustar o pH do veículo para um valor entre 8 e 8,5 e em seguida tamponado. Dessa forma, a perda do revestimento ácido resistente não afeta a estabilidade do omeprazol. Inúmeros artigos atestam a estabilidade de suspensões de omeprazol triturado em veículos preparados na presença de alcalinizantes e tamponantes com valor de pH entre 8 a 8,5. No entanto, devemos considerar também o comportamento da formulação quando da administração. A partir da observação do conteúdo estomacal de um paciente pediátrico, fazendo uso no ambiente hospitalar de uma suspensão manipulada de omeprazol, preparada a partir de pellets triturados, a professora e farmacêutica hospitalar, doutora Catarina Tulu, conseguiu comprovar a ocorrência de degradação do omeprazol mediante a presença de pontos escuros no conteúdo estomacal aspirado, bem como no microscópio eletrônico. Então, em ambas as situações, foi possível observar a presença do pellet triturado e a observação da degradação do omeprazol com mudança de coloração, que pode ser vista em ambas as situações, tanto na foto quanto na fotomicrografia. Uma vez que a estabilidade in vivo do omeprazol e a sua biodisponibilidade podem ser comprometidas, sendo esta última considerada errática, uma vez que não sabe qual a dose sofreu degradação, tal prática não deve ser incentivada. Outras questões que devem ser consideradas para a escolha de uma forma farmacêutica são os fatores chamados farmacêuticos ou farmacotécnicos, que estão relacionados à formulação propriamente dita, como, por exemplo, a dose de fármaco a ser incorporada, os recipientes disponíveis para a preparação das formulações e, muito importante, a palatabilidade das formulações em conformidade com a população para a qual o medicamento se destina. Por fim, o conjunto de fatores relacionados ao paciente também devem ser considerados. A população adulta é considerada padrão no que diz respeito ao delineamento de uma forma farmacêutica. Em condições normais, adultos aceitam a administração de medicamentos por inúmeras vias, sendo a oral a padrão ouro. Pela via oral, adultos ingerem comprimidos, cápsulas, soluções, xaropes, elixires, suspensões, entre outras. Todavia, algumas condições podem alterar esta possibilidade. Em pacientes adultos não cooperativos ou hospitalizados, por exemplo, a capacidade de engolir as formas farmacêuticas pode estar prejudicada. Outras vias de administração devem ser escolhidas, por exemplo, a endovenosa com a administração de soluções, ou então a administração de supositórios pela via retal. Pacientes pediátricos ou geriátricos podem ser mais sensíveis ao sabor dos fármacos, sendo preferível o uso de uma suspensão a uma solução, por exemplo,
uma vez que a suspensão pode mascarar melhor o sabor de um fármaco desagradável. A aceitação de determinado sabor ou odor e a preferência por um ou outro sabor é determinante para o sucesso da farmacoterapia, uma vez que interfere na adesão do paciente ao tratamento. Por fim, a via de administração pretendida, bem como o tipo de ação esperada, se é local ou sistêmica, também precisam ser consideradas para a escolha de uma forma farmacêutica mais apropriada. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima videoaula.